Seja muito bem-vindo ao Vidas com Alma. Ainda bem que chegou, porque, na verdade, temos uma alma irrequieta para, ou melhor, uma alma inquieta para trazer até si. Estamos com o Padre Avelino Alves. Padre Avelino, muito obrigado por estar connosco. Agradecemos muito e obrigado por ter trazido a sua alma inquieta, porque, na verdade, conseguiu trazê-la até aqui e vamos ver porquê inquieta. Olha, eu recordo que no diploma mesmo do curso de Teologia em Paris, põe que sou mesmo uma pessoa irrequieta, inquieta e que muito mais do que discutir e pensar teorias, ir para assuntos práticos e humanos. Fazer. Um bocado dentro do existencialismo. Sou bastante mais pelo existencialismo e pronto, eu conheci pessoalmente o Jean Paul Sartre em 1975, 76, que eu conheci e que tinha estudado filosofia em Espanha, sempre admirei e segui esta corrente do existencialismo. A pessoa, a nossa existência, a nossa vida. E porque muitas vezes acho que nós, a Igreja, falamos do céu e esquecemos que estamos cá na Terra. As obras? Hã? São mais importantes as obras? Claro. Quer dizer, é que nós, mesmo a Igreja, somos muito teóricos. E pronto, cada um tem a sua experiência. E se calhar a experiência que tive foi sempre uma andorinha de terra em terra. Claro que uma pessoa arrancada aos 9 anos para ir para um colégio, por exemplo, eu fui para um colégio La Salle aos 9 anos. Era um colégio terrível, daquele género que havia a correção fraterna, sabe o que é isso? Não faço ideia. E é melhor nem saber. A correção fraterna o que era? Éramos 150 alunos, sentados nas cadeiras, à frente dos superiores. E ia um por um à frente, diante de todos, e levantava-se um por um que dizia: parece-me, querido irmão superior, que fulano tal é mentiroso. Parece-me, querido irmão superior, que fulano tal não estuda. Eu copia. Acusava-me de tudo e mais alguma coisa. Alguns, a outros não. Tinham medo. Eu, por exemplo, que era de Lamego, sozinho lá quase, enquanto que os outros eram todos ali de Braga, Barcelos, caiu-me tudo em cima. Eu digo assim, eu realmente sou um pecador, mas não é preciso pisar tanto. Sim. É claro que aquilo era tão humilhante que uma vez passei-me, agarrei num canivetezinho, cheguei a pé de um e disse: olha que se tu continuas a acusar falsamente. Olha, na semana seguinte, era às quartas-feiras, ninguém me acusou. Quer dizer, e depois era aquele género, andavas com as mãos no bolso, então, foi apanhado com as mãos no bolso, andei toda a tarde com 2 pedras na mão, no inverno. Sabe que usávamos silício. Miúdos com 10 anos andar de silício à cinta. Foi terrível. A uma certa altura, eu digo à minha mãe, mandou fazer uma carta à minha mãe: ou você me vem buscar, ou eu me mato. Atiro-me ali da ponte do caminho de ferro abaixo. A minha mãe foi, ele na altura, o superior deu conta que eu estava a esconder a carta, tirou uma carta e eu tirei a carta a ele, rasguei-a com os dentes, toda a desfida toda, mas ele juntou os pedacinhos e mandou chamar a minha mãe. Eu disse à minha mãe: mãe, eu quero ir embora. O superior dizia-lhe: não, ele parece que já quer ficar, nós gostávamos muito dele. Mãe, eu quero me ir embora. E pronto, fui-me embora, porque realmente aquilo não era a vida de colégio, nem de seminário, aquilo era parecia um colégio de correção. E de modo que eu vim-me embora, a minha mãe vai-me inscrever no colégio de Ortigosa, que é dos Beneditinos em Lamego. Entretanto, eu já estava inscrito nos missionários combonianos em Viseu. Claro, quando lá chegam os missionários combonianos, mas foi a liberdade. Foi a primeira vez que eu senti-me livre. Claro. A maneira de lidarem connosco, a maneira de nós jogarmos a bola, lermos o jornal, temos uma vida comunitária, não é? Comunitária e, digamos, normal. E, entretanto, portanto, eu estive aí no Seminário de Viseu 1 ano a estudar latim e grego. Porquê? Porque eu vinha de um colégio e para
acompanhar os outros. Fui para a Maia, e da Maia terminámos o ensino secundário, fomos para a Espanha estudar para o noviciado e estudar a filosofia. Depois... Padre Avelino, deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, só para conhecermos uma coisa que eu acho que acaba por ser importante. Já agora, onde é que... Disse-nos, Lamego é a sua terra. Sim. E em que dia é que nasceu? Em que dia? A sua data de nascimento? 4 de janeiro, em Penude. Penude é a freguesia, toda a gente que vai à tropa sabe, porque foi em Penude que começaram os comandos, é em Penude onde atualmente estão Rangers. De modo que, para a nível militar, é um lugar de quartel referência. conhecido de todos. De modo que em Espanha, lá estudávamos, em Espanha, a gente tinha atividades de solidariedade e assim, por exemplo, íamos a uma casa de doentes mentais, por exemplo. É claro, cortávamos as unhas, eu já tinha aprendido no colégio a cortar o cabelo, aprendi melhor a cortar o cabelo a eles. Eu cortava o cabelo, outros cortavam as unhas. Depois no seminário, lá, eu cortava o cabelo a todos os seminaristas. Às vezes, à tarde, nós tínhamos 2 horas de trabalho para ir trabalhar nos laranjais. Porque o seminário vivia das laranjas, da quinta que tinha de laranjas. E às vezes, só tinha um para cortar o cabelo. Tinha que cortar o cabelo e trabalhar para as laranjas. Fazia-me rugado e demorava ali 1 hora de cortar o cabelo a um. Vinha o superior, mas sempre que os nossos superiores sempre foram excelentes, muito abertos. Predominância italiana que eram. Eles eram pessoas muito abertas. Essa mudança de atitude dos superiores entre a sua primeira experiência e depois com os missionários comunianos, mudou alguma coisa na forma como olhava para a sua vocação? Isto é, se calhar se não tivesse tido a experiência de ir para os comunianos, não era hoje sacerdote? Sabe, os comunianos sempre tinham aquela liberdade de dizer assim: nós não nascemos para ser padres, nem missionários todos, nascemos para ser felizes. Deus quer nos assim. E, portanto, se este for o teu caminho, bendito seja Deus. Se não for, foi Bendito sempre seja uma Deus. atitude muito interessante neles. Depois dali, vim para Famalicão e era prefeito no ano 73, 74. E agora que está próximo, 25 de Abril, Isso. umas histórias interessantes, que os combonianos tinham uma guerrilha com a PIDE ou com o governo de Salazar. Por Moçambique, aconteceu em Moçambique, porque aconteceu com a revista Alemar cá em Portugal também, porque o Papa, na altura, Paulo VI, foi à Índia, ao Congresso Eucarístico de Bombaim. E aqui o Salazar disse-lhe mais ou menos: a ida à Índia é confirmação do roubo de Goa da Mão e Dio. E, portanto, em Portugal foi proibido publicar qualquer revista, publicar qualquer coisa do Papa à Índia, da Bombaim. E o Papa disse que ia ao Congresso Eucarístico, por isso é que não foi pela capital, foi diretamente a Bombaim. É claro, a revista Alemã publicou suspensa a revista, ameaçados de expulsão, sempre assim, sempre coisas deste género. Por isso o Papa Paulo VI depois vem cá, em 1967, no cinquentenário, e repare, não vem a Lisboa, vai a Montreal, onde o Salazar e o governo vão esperar, mas não vem à capital. Portanto, disse que fui a Bombaim, venho a Fátima, não venho à capital. E, portanto, depois daí, vi um ano em Famalicão era interessante, por esta guerra que nós tínhamos com a PIDE, com o tempo de Salazar, em que, por exemplo, nós, vinhamos de Espanha, ficavam sempre 1 ou 2 na fronteira detidos. Sabe o que é? Virmos 17, 18 de Valência, de Espanha, chegar à fronteira, ficar 1 ou 2 de nós detidos, porque vinhamos desde Vilar Formoso até Coimbra a chorar como crianças. Com que idade, Sr. Padre? Teríamos ali uns 21, 22 anos, todos. Chorávamos com isso, uma vez com o Américo, outra vez foi o... os dois são o Américo e o outro, que eram ali de Póvoa de Varzim. Chegávamos a Coimbra, o nosso superior estava à espera, imediatamente informavam-me e ele telefonava ao engenheiro Carrilho, que era o governador civil de Viseu, e portanto estávamos ali umas quantas horas mais e lá vinham eles.
Epá, era uma situação terrível. Nós depois, quando foi ali em Famalicão, estive lá prefeito, sabem que é prefeito. Mas diga, por favor. Antes de darmos o último passo da teologia, punha-nos um ano à experiência e disse, olha pá, como professores, como prefeitos... Fica com essa responsabilidade da comunidade. E se a gente queria seguir, seguia. Se não, abandonar. Era uma experiência. É uma ano à experiência em Famalicão. Então, o que acontecia? Eu tinha uma turma, cada um de nós tinha uma turma, destes chamados prefeitos, não é perfeitos não há ninguém, só Deus. E então aí aparecia-nos sempre alguém a dizer, tenham cuidado domingo, está lá um colega meu a controlar-vos na missa, as homilias que dizeis. Portanto, havia sempre um que denunciava o outro, um que vinha, digamos, controlá-los, e outro que denunciava. O que aconteceu? 25 de Abril, aconteceu o 25 de Abril, nós até chorámos de manhã, de alegria, lá os cambonianos. Chegam para aí uns 10 ou 11 ou 12 PIDs lá ao seminário. E, entretanto, tem um bocado aí para aí uma centena de revolucionários atrás deles que os querem apanhar e deitar-lhe a mão. É claro, parece o padre João Béttiga, italiano, com uma pistola assim, aponta para eles. Aquele que avançar, eu estou-lhe os miolos. Imagine-se este gesto do padre. E eles, olha, 100 e tal pessoas, assim, uma multidão, conteve-se, retirou-se, foram-se embora. E depois até cheguei ao padre João Béttiga. Nem você foi buscar a pistola. Diz ele, cala-te, é de plástico. Mas ele manteve-nos ali à volta. Sei que os homens ficaram lá ali 1, 2, 3, 4 dias, desapareceram. Pronto. Mas isto para ver, quer dizer, a nossa andança. Claro que o 25 de Abril nós temos bem consciência da situação. Nós realmente éramos um império, o último império a ter assim, aguentar estes países todos, que era uma guerra, no fim e ao cabo, e que era uma guerra que em parte até se tinha controlada e dominada, mas era preciso uma solução. Depois daqui fui para Paris estudar teologia. Assim, porquê que fui para Paris? Nós íamos segundo o país que escolhíamos para ir para as missões. Uns queriam ir para a África do Sul e uns para a Inglaterra. Estão a lembrar Medeiros, dos Açores para a Inglaterra. Outros gostavam mais de estudar, dedicarem-se ao ensino e tal. Por exemplo, o Inácio Babo Macedo foi para Roma. Outro, eu, por exemplo, disse, eu quero ir para... Pensei, tenho em Paris, tenho em França familiares, interessa-me Paris. O que é que fiz? Porque então, escolhi o país da República Centro-Africana, que era o Zaire, que era a língua francesa, e então digo, olha, eu quero ir para tal país, língua francesa, Paris. Lá em Paris era a vida entre extraordinários, como bonianos. Nós tínhamos, portanto, a vida, íamos de manhã às aulas e vinhamos depois comer a casa, e em casa vinha um restaurante trazer aqueles cá agora, claro. Era fraco comer, o melhor era sempre à noite. E à noite é que nós tirámos a de sorra, éramos sempre dois a cozinhar. É claro que eram quase sempre italianos, a maioria eram italianos. Maravilha. 30 que eram para aí 20 italianos, comíamos, era todos os dias, era polenta, era pizza, era nhoques, era pasta, todos os dias já estávamos fortes. De vez em quando chegava a altura em que eram dois portugueses. Então, batatas com bacalhau. Os italianos, só um é que comia, que era o Renzo. Os outros nenhum comia, quase protesto. O João Rebelo Heitor, que é um colega que saiu e que até tinha uma livraria em Paris, ali junto à Sorbonne, esse era batatas com bacalhau. E, portanto, a nossa vida ali na comunidade era interessante. Nós fazíamos tudo para não gastarmos dinheiro. Por exemplo, eu cortava o cabelo a todos. Eu tirava as fotografias, para depois cortar, para não gastarmos dinheiro fora. Porque a vida era preciso controlar. A explicação como vivíamos lá. Eu vou fazer-lhe aqui dois desafios, que são duas imagens. Cada folha tem duas imagens. Eu pedi ao Sr. Padre para mostrar essas imagens para quem nos está a ver, mas que escolhesse uma delas e nos dissesse porquê que faz essa escolha. Eu escolho o vinho.
O vinho, portanto, faz parte mais da história da humanidade e até na história bíblica, não é? O vinho, além disso, acho que uma refeição sem um copinho de vinho não passamos. Enquanto a cerveja, quando está calor, com os caracóizinhos, sabem? Cada coisa no seu lugar, não é? E por falar em cada coisa no seu lugar, diga-me, por favor, destas duas imagens, sem, obviamente, interpretando como o Sr. Padre imaginará, mas qual delas lhe diz mais? Diz muito mais esta aqui. É muito mais. Esta atitude da Igreja de abraçar, de ir ao encontro, abraçar. Eu acho que eu fui sempre contra este formalismo da Igreja. Eu sou muito anti. Se há sei lá, uma missa em Fátima com os padres todos, eu sinto-me muito melhor no meio da multidão a rezar e a cantar. Portanto, não gosto muito destas formalidades, burocracias e protocolos. Acho que a Igreja deve ser esta de abraçar todo o homem e, sobretudo, os mais necessitados. Muito obrigado, obrigado. Padre Avelino, uma das poucas coisas que eu soube é que as motas fazem parte da sua vida. Fazem parte também da sua vocação? Pois é, que começou em Espanha. É que em Espanha íamos às paróquias, eu ia a Massalfassar. Íamos de bicicleta. Todos tínhamos uma bicicleta pedaleira, não tinha velocidade, mudança nem nada, era doloroso. E, entretanto, eu nunca fui assim grande ciclista, nunca peguei bem. Entretanto, lá na paróquia, estava lá uma moto antiquíssima, linda, muito valor. Tínhamos nós, nos componentes, tínhamos padres e tínhamos os irmãos. E tínhamos um irmão chamado Ogione, que era um mecânico artista. Ele pôs a moto a trabalhar, de modo que eu ia e vinha com a moto para a paróquia. Era estudante ainda, não era padre, mas sim, trabalhava lá na pastoral. E eu recordo que eu tive um acidente num dia em que o arcebispo de Valência veio lá fazer a reunião com os jovens, a preparação para o crisma e não sei o que mais. Entretanto, eram 11 da noite quando eu regresso a casa, estava assim uma chuvinha, bum! Esbarrei-me. A moto entra por uma porta dentro lá de uma casa, fiquei lá no chão como morto. Cheio de sangue e tal. Depois, entretanto, veio a polícia e a polícia logo começa a mandar vir comigo, olha, todo cheio de sangue, começa a me maltratar, que chamava-me de palavrões e tal. E disse, pede-me os documentos, a carta e tudo. E depois eu tirei-lhe a carta, mordi a carta, rasguei-lhe e tirei-lhe a cara com ela. Fui um estúpido, mas depois dos palavrões que eles me deram, então, em vez de me socorrer, estavam... Claro que ao seminário vieram-me buscar, do seminário, e queriam-me mandar embora. Porque eu fui realmente insurrente com a polícia. Entretanto, eu o que é que fiz? Como estava assim, com um corte aqui grande, aqui e tal, fiz-me mais doente para o que estava. E em vez de ficar na cama 3 dias ou 4, que prolonguei aquilo quase por uma semana e tal. Entretanto, no 3º dia, desde Lamego, aparece lá a minha mãe, em Valência. Demorava quase 3 dias lá a chegar, porque parava num comboio. Chega-me lá e vão-me dizer à cama, está lá abaixo tu madre. A minha mãe está lá abaixo. A fazer o quê? Não sei, não falaste. Como? Falar com o quê? Não há telefone nem nada aqui, como? Ela sonhou de noite que eu me tinha esbarrado e foi para a Espanha, assim. Foi lá ter comigo. E depois, a melhor de todas é que eu preparo-me, penteio-me, escondo a parte aqui que tinha aqui ainda tenho aqui uma cicatriz, e vou armar tudo direitinho. Oh filho, tu não morreste? De quê, mãe? Tu ficaste no chão como morto no meio da estrada. Oh mãe, lá você está, os seus sonhos, as suas bruxarias. Oh mãe, nada. Diz ela, oh filho, ficaste como morto. Vira-se-me, baixa as calças. Oh mãe, baixa as calças. E eu, que remédio, lá estava tudo aquilo. Ai, filha, eu pensei que tinhas morrido e tal. Ela sonhou, foi ter comigo a Espanha no acidente. Essas coisas marcam a maneira como olha para... olhando, não é? Aquilo que me dizia logo no início, de ser um existencialista que olha para as coisas muito... nas ações que as coisas têm no mundo, não é? Naquilo que nós fazemos. Esta expressão da sua mãe abalou um bocadinho essa maneira de... Ou ainda hoje abala essa maneira de pensar? A minha mãe, que Deus tem,
era uma coisa na minha terra, ela bateu em toda a gente. Não há lá uma pessoa, nem um homem, nem uma mulher que não tenha levado a tarefa da minha mãe. Mas não pense que era limpar o pó. Era com os tamancos que tinha, era com o pau da vassoura, era com o que tivesse à mão. Todos os homens e mulheres levaram tarefa e tinham medo da minha mãe. Mas ao mesmo tempo era engraçado. A minha mãe batia-nos a nós de cima a baixo. Eu levava todos os dias, mais de uma vez, mas era a sério. E às vezes até vinha a minha avó curar-me, a sogra da minha mãe. Sim. Lá vinha com a pena de galinha naquele tempo, com o mercúrio a curar-me e tal. A minha mãe, mas tinha outra coisa, a minha mãe, extraordinária. É que, por exemplo, a minha mãe dava tarefa hoje numa pessoa, daqui a 15 dias a outra pessoa já falava com ela. Ela tinha umas quintas, terrenos cultivados. Toda a gente ia trabalhar com ela. Porque os outros pagavam, por exemplo, 4 escudos e meio. Ela pagava 6,5. Começavam às 8 horas. Às 6 da tarde ia toda a gente embora. Não era de sol a sol como os outros. E comiam à meio da manhã. Comiam à meio da tarde. Um sentido de justiça muito. Portanto, melhor. Muito mais. Ela agarrava nos povos, metia-os dentro de casa. Ela pegava naquela varinha, marcava água para toda a gente. Poços, minas e tudo. Ela marcava. Ela, portanto, tem este aspecto. Ela falava com as plantas. Por exemplo, do Dr. Horácio, médico, tem um livro onde tem um capítulo da minha mãe a falar com as plantas. E, por exemplo, eu tenho uma fotografia lá em casa em que está ela, o porco, os coelhos, as galinhas, os gatos e os cães, tudo ali à volta dela. Ela era assim, quer dizer... Agora, a minha referência não foi a minha mãe. A minha mãe era uma mulher de guerra. Foi ela que comprou a primeira televisão lá da terra, preto e branco. Toda a gente vinha escutar Fátima lá à televisão. Depois até tinha a minha avó, que Deus tem, que era uma joia, uma santa. Ela vinha lá à casa, ajoelhava-se frente à televisão, porque viu lá a bênção dos doentes na televisão e para ela estava ali o Santíssimo dentro, está a ver? Era engraçado. Mas a minha mãe tinha este feitio, mas por outro lado era uma pessoa de bem, de fazer, de ajudar. E ela era uma mulher de uma guerreira. O primeiro carro, o primeiro negócio é que lá aparece é a minha mãe, compra, o meu pai nunca comprou, mas o meu pai era a pessoa da nossa referência. Eu recordo que, então, em Paris, eu saí de Paris, na altura, do seminário, farto de padres e de igreja, e até é engraçado, fui até Israel com o Dom António, o bispo de Porto, aquele que morreu. Porque o Dom António, nós éramos como irmãos, toda a gente até pensava que eram irmãos, lá em Lamego e tudo isso. Porquê? Porque ele estava lá a estudar em Paris e veio aos nossos comunianos e veio cortar o cabelo. Quem lhe cortou o cabelo fui eu. Não nos conhecíamos, ficámos a conhecer, ficámos como irmãos. E então recordo quando saí, porquê? Porque saí porque tínhamos 2 superiores, o Padre Gil e Vítor Moreto. O Gil até está ceguinho, está para lá para o Togo, e ele dizia-me assim, Gil, tu não tens vida comunitária, tu não tens vida para isto. Porque eu dava aulas, estudava com eles, dava aulas por conta do governo português. E era guarda-redes de futebol lá numa equipa. E claro que ele dizia-me, tu não tens... Pois não, eu não tenho vida. Mas se não fosse o meu dinheirinho ao fim do mês de dar aulas, isto e aquilo, como é que sobrevivíamos aqui em casa? Para tapar estes buracos assim. Pois, mas o dinheiro não é tudo. Não é tudo, mas vocês, se não fosse, queria ver. E entretanto... Eu disse, pronto, não tenho vida comunitária, vou-me embora. O outro dizia, não faz embora, deixa estar, não estamos... E saí. Fiquei lá em Paris, continuei professor por lá e, digamos, depois regressei a Portugal. Um bocadinho cansado da vida impessoal. É aqui uma história muito gira. Quando saí, disseram-me, tu quando saíres vais-te casar logo com a primeira que apareça. Repare que fomos 3, o Heitor realmente casou-se logo, os Simões da Braveza também. Eu disse, não, tramou ao fundo, isto não vai à primeira. É a segunda. E mantive-me assim à distância. E eu recordo que os alunos ainda hoje brincam comigo, na altura, trabalhadores lá. Nós andávamos à sua volta, você não nos dava hipótese. Eu vinha de seminário, vinha formatado e realmente pensava ordenar-me no sentido de ordenar a minha vida, assentar a minha vida. E de modo que depois vim para Portugal também cansado da vida impessoal. Como professor do governo português, depois professor particular que fazíamos lá aos colégios à noite para os trabalhadores. E regressei a Portugal e era professor no liceu. E então é aí que este Dom António, que veio de Paris, disse, olha, houve um rapaz que teve curso de teologia, teve curso de jornalismo que fez em Paris,
que podia ficar com a Voz de Lamego, podia nos ajudar. E o bispo convidou-me. Eu trabalhei lá na Voz de Lamego e, passado um ano, ele perguntou-me se eu nunca pensou ser padre. Eu estou a pensar nisso. E foi assim um bocadinho. Nesse caminho, muito bem. Padre Avelino, vamos fazer aqui uma pausa, se não se importa. Ficamos aqui neste convite se não quer ser padre, não é? Sim. E paramos aqui um bocadinho, enquanto damos tempo também para que possa descansar. São só uns minutos, não saia do seu lugar. Nós estamos já de volta com o Padre Avelino Alves e a sua alma inquieta, que é um bocadinho mais do que inquieta, mas sim, mas muito agradável. Padre Avelino, até já, assim que nos está a ver também, até já, não saia do seu lugar. Viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma. Se só chegou agora e quer conhecer o Padre Avelino Alves, e garanto-lhe que vale mesmo a pena, volte para trás atrás, vá ver a entrevista toda, porque certamente vai adorar. Padre Avelino, muito obrigado por este bocadinho consigo. Estávamos aqui num momento em que o convidaram para ser sacerdote. Mas isso foi antes ou depois de ter passado na tropa, ser militar? Foi antes. Eu tinha, através de Cunhas, tinha-me livre da tropa, através de Cunhas. De modo que até já estava livre, mas fui reclassificado depois. Então estava lá em Lamego e o bispo Dom António Xavier Monteiro, na altura, era excelente, é um santo, um homem, um bocadinho poeta, um pintor, um bocadinho longe dos pés da terra, mas era um santo. E então o que é que acontecia? Eu trabalhava no jornal, não levava nada, então quando alguém me mandava da Alemanha, onde ele tinha muitos amigos, 5 marcos ou 10, ou vinha-nos dar. Uma vez também ofereceu umas calças que lhe deram, coitado. Era a maneira que ele queria de agradecer. Depois ele disse-me para ficar lá, era para ficar por lá por amigo. Eu disse: não, eu quero uma paróquia da aldeia. Eu gosto da aldeia, gosto de ver a genuinidade das pessoas. Entretanto, tinha 2 paróquias, tinha a Voz de Lamego, que tinha 500 exemplares, passou para 5.000 exemplares. Isso Foi extraordinário isso. E pronto, com as entrevistas e conversas malucas também. Estou-me a lembrar que eu trabalhei com a doutora Lourdes Espírita Silva, que era uma mulher que eu admirava, porque nós chegávamos ao trabalho às 9 horas, ela já lá estava e já tinha ido à missa. Ela pertencia ao Graal. E era uma santa de uma mulher extraordinária. Então ela foi lá a Lamego quando era primeira-ministra e na Câmara vi-me lá: olha, professor Avelino. Não, professor, não, padre. Então ela sai de cima, vai, abraça-me, chora. Olha, a partir daí também levei o rótulo comunista lá em Lamego. E, portanto, tinha 2 paróquias, dava aulas no liceu 28 aulas por semanais, dava aulas na escola rural 4, 2 paróquias, jornal, a certa altura, ao cabo de 4, 5 anos, estava esgotado mesmo. Então alguém me disse: olha, há uma vaga no Instituto Superior Militar para professor, em que esteve um colega seu que se aposentou, ou que se reformou. Bom, boa ideia. E então lá fui candidatei, fui reclassificado, fui fazer digamos, a preparação na academia. Éramos 52 padres. 52 padres? A fazer aquela preparação na academia na altura. Isto em 1983. Muitos padres, 52, ali chamados à tropa a marchar. Como é que se junta a vida sacerdotal com a vida militar, vamos dizer assim? É que na altura era obrigatório. Os padres que eram ordenados, passado um ano, eram chamados a fazer o curso, que podiam ficar ou não ficar, conforme as necessidades. Não éramos 52, que ficaram para aí uma dúzia. Okay. Desta vez não foi por sua vontade que se foi mesmo não fez vergonha para fugir dali. Porque o bispo, na altura, telefonou para lá, nem pensar, digo: seu bispo, ou eu fico, ou a coisa. Eu não devo nada à diocese. Eu formei-me sempre fora, de modo que eu não aguento. E ele diz: mas continua com o jornal e com as paróquias, está bem. Pronto. E foi uma negociação. Superior Militar, onde era professor de filosofia. Foi uma experiência extraordinária. Eu não pensava nunca, em verdade, pela carreira militar. Mas, na altura,
Porque, quer dizer, gostei primeiro de ser professor no Instituto Superior Militar, disciplina, a ordem, porque no liceu, naquela fase após 25 de Abril, era terrível. Eu estou-me a lembrar que numa aula de Sociologia, no 11º ano, eu pergunto qual é o conceito de subjetividade de Max Weber? E pegava na caneta e fazia tu, 30 burros que tenho aqui. Eram 30. Diz-me assim lá do fundo do Bastos, ele deve estar a ouvir. 31, Sr. Doutor. Rua lá para fora. Diz ele, com licença, eu retiro-me, já que faz tanta questão que sejam 30, eu retiro-me. Chamou-me burro 2 vezes e muito bem. Passado algum tempo, digo-lhe assim, encontro ele instrutor na Escola de Condução lá do amigo. Ó Bastos, é 30 ou 31? Ó, Sr. Doutor, para não haver mais problemas, fiquemos em 29. Muito bem. E, portanto, lá fui ficando no Instituto Superior Militar. Depois Foram alguns anos. Foram quase 30 anos. Depois, a seguir, lá fui para Lamego para as operações especiais. E nas operações especiais fizemos um trabalho muito giro. E fui sempre um maluco, ir a tudo. Eu fui o primeiro, em Portugal, o primeiro padre árbitro de futebol. Fizemos o curso de árbitros. Sou do curso do Isidoro Rodrigues, conhecido árbitro. Depois também, além disso, eu tentava fazer tudo o que os outros faziam, eu tentava fazer. Estou-me a lembrar que estávamos a descer a barragem no rapel. E é uns 72 metros que tem a barragem de Barosa. E, entretanto, estavam a preparar-se para fazer uma demonstração à Comissão de Defesa Nacional dos Deputados. E estava lá um a dizer, eu não vou, digamos, graduado, que é de operações especiais. Tu não vais, tu um profissional não vais, tens medo? O Sr. Capelão, pois já. E lá fui. Nunca tinha feito aquilo. Cheguei ao meio, eu não posso mais, é aquilo de ser, não posso mais, não tinha braço. Diz assim o comandante, Capelão, tem que ir. E eu, que remédio, levantei isto, segurei em vez de fazer devagarinho. Foi para ali abaixo. Lá mais bati lá com coisa, as mãos todas queimadas. Mas pronto, tentava o que os outros faziam, tentava fazer. Estou-me a lembrar de deitar da torre abaixo, lá da tropa. Deitei-me uma vez, deitei-me 2. A primeira vez fiz mal, a segunda mais ou menos, em vez de dar aos pés. Tentei, a sorte foi que estava lá meio água, aquilo escorregou-se, não podia partir as pernas. O comandante começa a mandar-me ir. Comandante, dê-me uma oportunidade de vou lá a segunda vez. Depois aí à terceira, quando diante de mim cai um militar, porque a gente quer o gesto de fazer e depois pegar na arma. Caiu, sentei-me lá, já não fiz a terceira, disse ao ponto que as pernas já não seguram. Mas quer dizer, aquela mania de que os outros fazem, eu também quero fazer. E, portanto, desde ser o curso de árbitros ou outros cursos, por exemplo, na tropa, lá fiz o curso, fui o primeiro, vieram para Portugal 2 vídeos, câmara vídeo. Sim. Foi um para a RTP e outro para a tropa, para a Chesmate. E a da Chesmate, da tropa, foi parar às operações especiais. E lá veio a Lisboa, a Chesmate, que era um estúdio que nós tínhamos de aprendizagem. E depois fui para o Lumiar, para a RTP, para dominar o curso que depois iam lá fazer os militares. E eu acompanhava os militares nos helicópteros e tudo isso, nos chamados COIRs, curso de operações irregulares. Há muito filme de militar feito por si. É Há isto? muitos. Eu filmava sempre tudo. Muitos quilómetros de película. E fiz o curso, fui eu, na altura, a só 2 vídeos que vieram. Ainda era uma coisa de levar às costas, pesada, ainda. Era um e outro ficou na RTP, na altura. Depois fiz, por exemplo, na tropa, fui fazer também curso de droga e alcoolismo. E onde ali na Carregueira, estive 10 anos, tínhamos sim, à vida não há droga. E que mês sim, mês não, havia juramento de bandeiras. Então vinham os jogadores do Benfica a apadrinhar, as cantoras, os artistas de televisão, todos passaram por ali. Os jogadores do Benfica passaram todos 2 e 3 vezes. O Eusébio, por exemplo, foi lá 3 vezes. E, portanto, foi uma campanha de se há vida não há droga. E, portanto, fazer destas coisas que eu às vezes, pronto, sou um engenhoca, sou um idiota, mas eu não posso estar parado. Eu, se não tiver que fazer, fico no de ação. Está a falar na Carregueira e, para mim, ligar a Carregueira a São João de Deus é imediato, não é? Porque a Casa de Saúde do Telhal fica ali. Que história, como é que vai parar tão perto? Olha, quer dizer, depois de Lamego, eu fui promovido, venho a Santa Margarida,
Entretanto, o padre Vilera, que era o chefe dos capelães, disse que tinha que vir para Lisboa, porque tínhamos o jornal O Centurião. E ele disse, eu não percebo nada disto. E como eu estava ligado à comunicação social, lá vim para o jornal O Centurião, que é o jornal das Forças Armadas e Forças de Segurança. E de modo que mandaram-me escolher um quartel aqui à volta, corri-os todos. Não havia um quartel que tivesse um quarto em condições. A seguir ao 25 de Abril foi tudo demandado aquilo. Pronto, não havia nada. Encontrei na Carregueira. Pronto, lá arranjei, fiquei ali perto. Ainda me lembro as relações que tínhamos com os irmãos de São João de Deus, sobretudo quando era o Coronel Bernardes, que agora é General Bernardes. Havia outros que foram generais, o António José Lourenço, general António José Lourenço, e outro general Cunha Lopes, Américo Cunha Lopes, mas o general Bernardes, agora general, na altura coronel, dizia: "Meu capelão, há lá resolver com os irmãos de São João de Deus isto, não sei o quê." Tinham carreira de tiro e algumas balas iam lá passar para baixo. Quer dizer, sem, digamos, perigo iminente, mas Claro. é bom, era preciso... Porque o terreno também, de facto, é grande, um não é? susto, mais Sim, um susto exatamente. e tudo isso. E lá ia falar com eles, sempre com eles, mas, quer dizer, o capelão era nome muito bem, era além de termos esta campanha assim, "À vida não há droga", que o doutor Vitorino, que era Ministro de Defesa, me condecorou até por esta campanha, e, portanto, tive sempre os jogadores do Benfica. Eu, que sou portista, tenho uma dívida de gratidão ao Benfica, desde o tempo de Manuel Damasio até os nossos dias, mesmo com o Luís Filipe, foram sempre os presidentes meus amigos e sempre me ajudaram, sempre, sempre. E, portanto, quer dizer, eu não posso estar parado. E quando chegámos mesmo agora à paróquia, quando me reformei, eu estive no Kosovo, estive em Timor, estive em Moçambique. Em Moçambique foram umas férias extraordinárias, fomos para lá no fim da Guerra Civil, em Timor também são umas férias boas. Agora, no Kosovo foi muito duro, muito, porque não havia telefones, não havia correios, não havia nada, era mesmo, estávamos ali, foi duro, duro. E esta relação com os irmãos de São João de Deus tem alguma história interessante que nos possa contar? Eu imagino que pela sua frontalidade deve haver, com certeza. Quer dizer, olha, eu já conheci os irmãos de São João de Deus em Barcelos, porque era um padre de São João de Deus que ia celebrar ao Colégio La Salle todos os dias. E quando chego aqui, eu sempre tive uma predileção pelos irmãos de São João de Deus, porque eu, quando estive em Espanha há 5 anos, eu ouvia falar de São Juan de Dios. E diziam: "São Juan de Dios, mas é São João de Deus." "Não, és espanhol, és de Granada." "Não, é de São João de Deus, é de Portugal." Mas Muito não, bom, convenceu os espanhóis, não. para eles, os espanhóis, que achavam que São João de Deus é espanhol. E eu dizia que era português. É verdade que nós, em Portugal, nem sempre valorizamos este grande português, este grande santo. Sim, é verdade. E eu até, inclusivamente, quando fui para Pedro Pinheiro, quis pôr lá umas imagens, quis pôr São João de Deus e não consegui arranjar um modelo para fazer uma estátua de São João de Deus. Porque realmente é um trabalho, e eu ali na Carregueira vi isso, quando lá ia. É claro que eu ia em nome dos militares e eles estavam... E ia fardado? Ia fardado sempre, era obrigado. Sim. E então eles viam-me sempre como militar, e sempre era fácil, porque eles tinham razão, não é? Mas a gente ia lá quase a pedir desculpa, a dizer que não havia maneiras de ter razão, fazer o papel do chefe, mas não, se calhar, o papel verdadeiro. De modo que essas histórias lá, eu recordo bem que eles nunca me convidaram a almoçar lá. Eu ia algumas vezes à espera que eles me convidassem a almoçar, nunca me convidaram, viam-me primeiro fardado. Depois, em segundo lugar, viam que vinha do inimigo, não é? Do vizinho, sim, não. sim. E de modo que... Alguma assim, coisa que não tinha corrido bem, não é? Alguma coisa que não tinha corrido mas bem. conseguimos encontrar-nos, entender-nos, e depois até o superior veio almoçar lá connosco. Mas, sobretudo, sempre vi ali, quando passei ali a primeira vez e conheci São João de Deus, disse: "Epá, eu admiro, porque realmente a missão dos irmãos e dos sacerdotes, dos irmãos, é uma missão única e sui generis, que não é muito difícil, muito difícil." E ainda vi agora no outro dia, no dia do vosso fundador, durante a missa e tudo, e eu recordo que às vezes estávamos na missa e o Dom Joaquim não se controla na homilia.
Normalmente vamos fazer 8 a 12 minutos, ele fez 33 minutos. Quando acabou, diz lá assim, um dos doentes no meio da cena, finalmente acabou. Epá, mas isto... Agrada-lhe essa frontalidade também que encontramos nos doentes, nas pessoas com doença mental, não é? Que, na verdade, têm menos filtro, não é? E dizem aquilo que lhes vai no coração. Tem muito a ver consigo. Há uma certa, perdoa-me a expressão, há uma certa loucura também em si. Olha, eu acho que sou mesmo maluco. Eu sou maluco e que não tenho cura. Porque aqueles que lá estão, ainda alguns ainda se curam. Eu sou daqueles tão malucos que não tenho cura. E quer dizer, muitas vezes esta loucura, não passa por incompreensão. Eu, por exemplo, voltando ao compasso motar... Fale-nos disso, por favor. Falando do compasso motar, que há 17 anos fazemos. E que é o único que faz em Portugal. Agora já aprenderam connosco, já em Portugal, 31 compassos motares. Muito porque não há padres. E então vamos de terra em terra e eles mandaram alguns mensagens, sobretudo no Minho, fizeram muito. Para aprender consigo. Nas Beiras já, 31 lugares. Isto é muito bom. Porque passamos a mensagem. A primeira vez que nós saíamos, disse, que é aqueles maluquinhos que vão ali? E tal, ali, boa Páscoa, ali, sei lá, alguns não. Pronto, mas hoje já não. Ainda agora que acabamos no Palácio da Vila, há uns americanos, dizem, a perguntar, o que é isto? Dizem assim, é algum funeral. Porquê? E é de que na América, quando morre um altar, vão todos assim, não, é a Páscoa, Cristo, olha a cruz, tem aquele padre. Rude. E foi lá beijar a cruz. Está a ver? Mas então, eles disseram-me assim, Sr. Padre, porquê é que não fazemos aqui o compasso pascal? E disse, como? 2 freguesias, 10 mil habitantes, como é que eu consigo fazer? É se for de mota. Pronto, e foi assim que nasceu. Fomos de mota e somos, às vezes, já chegamos a ser 1.200 motados. E é uma festa mesmo, e é o mesmo testemunho cristão. E tem a sua mota? Agora não tenho. Não tenho, não sei como é que vai ser. Desde que fui operado à anca esquerda, agora à anca direita, estou mesmo mal. Tem que ser uma shopper, se calhar daquelas. Mas a idade também não perdoa. Mas mais que as pernas, é os cristais, sabe? Deus fez-me rico de tudo, até me deu cristais na cabeça, que de vez em quando, vacilo assim. Mas, voltando a esta mensagem que nós vamos do compasso pascal, é um grito também, por onde passamos. É o barulho das motas e a gente se intriga, porque muita gente, a Páscoa, um domingo, é igual que os outros dias. É só um dia para comerem mais ou dormirem mais. E a gente tem que nos acordar, é domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou. Mesmo que a gente diga uma palavra ou duas que não diga nada, alguma vai ficar. E, portanto, nós entramos, por exemplo, este ano ali no Palácio da Vila, foi muito bom, os turistas à nossa volta a procurar o que era, outros que conheciam, vinham beijar a cruz, de modo que... portanto, estas atividades que nós vamos fazendo, por exemplo, ainda agora, repare, no Natal, fizemos isto mais uma maluqueira minha. No Natal, fazemos sempre a festa das crianças, 150 crianças que temos na catequese, e, por exemplo, na catequese tem lá crianças que dizem assim, eu jogo ao futebol. Primeiro vais ao futebol, depois vais à catequese. Porque se eu digo assim, não, deixas o futebol ver a catequese, não vinham à catequese. Assim vem ao futebol ver a catequese. E, entretanto, digo aos catequistas logo ali em setembro, preparem a festa de Natal das crianças. Chegou ao Natal, não estava nada preparado. Eu telefono para um circo, diz-lhe assim, olha lá, está aí o circo ali na Bela Vista, aqui no Parque da Bela Vista, sim. Olha lá, queríamos para 150 crianças, quanto é que nos faz? Diz-me eles, eu conheço essa voz, o senhor é o Padre Avelino? Sou. É o padre assim, aquele maluco, assim, coisa, exatamente, maluco, não acredito, maluco mesmo, sou eu mesmo. Olha, gosto muito de ouvir, quando vai à televisão, não sei o quê, e depois vou-lhe fazer 5 euros para os seus meninos. Dei um bocadinho, telefone, olha, era 170, olha, 190. Eram os pais, bem pelo mesmo preço, fomos 250 ao circo, as crianças com os pais, em 5 autocarros. E fica uma festa de Natal bem E foi engraçado, pronto, foi a maneira de fazermos festa, a maneira de chamar as crianças. Claro. Eu digo sempre, eu prefiro uma criança na igreja a chorar ou a brincar do que um adulto a rezar. Eu prefiro. E atrás das crianças vêm os pais, vêm os avós. Sim. E, portanto, quer dizer, esta minha maluqueira, pronto, eu digo, tenho alguma dificuldade agora na Páscoa e visitar os lares. Tenho muita dificuldade a lidar com os velhotes. A gente lá faz umas coisinhas, ficam todos contentes, mas é com os pequeninos é que eu me sinto bem. E digamos,
não me chateio com os pequenitos, mesmo que eles façam as asneiras. Os pais mesmo sabem disso, mas porque realmente uma criança é a prova de que Deus existe. O Santo Tomás de Aquino falava-nos das provas da existência de Deus. Deus ou acreditamos ou não acreditamos. As provas ajudam-nos a acreditar. Mas para mim, uma criança, mesmo os batizados, para mim é a maior festa que faz. É o batizado, ver uma criança a sorrir, a crescer, a chorar, tudo isso me fala de Deus. E por isso é que eu tenho, digamos, uma atenção especial para as crianças, porque realmente são a prova de que Deus existe. E quando falamos atualmente das pedofilias e tudo, eu repito, volto a dizer, um indivíduo que abusa de uma criança, eu sou a favor. Eu perguntei ainda no outro dia num programa em direto, tem remédio para ela? Não. Então qual é? O remédio é a prisão. Então eu sou a favor da castração química. Desculpa. Padre Avelino, nós habitualmente ouvimos as pessoas dizerem, de forma assim muito frontal, eu cá tenho a minha fé, eu acredito em Deus, mas não quero ter nada a ver aí com a Igreja e com os padres. E há também quem diga, menos conversa e mais ação. Essa gente tem toda a razão. Olha, ninguém tem toda a razão, só Deus é que tem a razão toda. Mas a mim parece-me de vez em quando os pais a dizerem assim, tenho tanto desgosto do meu filho, não veio à igreja. Eu digo logo, minha senhora, o seu filho está bem? Está, então deixe estar. Se é feliz, não é? Diga assim, está bem, deixe estar. É melhor estar bem do que vir à igreja e estragar-se. Nós vimos à igreja para sermos melhores. Se nos ajudar a sermos melhores, muito bem. Se não, deixe estar conforme está. Estás bem assim, às vezes, eu não vou à igreja. Estás bem assim, deixa de estar. Já tenho lá muitas beatas para aturar. Portanto, eu acho que isto da ação, a igreja continua muito teórica. Reuniões aqui, mais reuniões de bacolá, mais retiros, e está longe da realidade das pessoas. Longe das pessoas. Muito longe. O fim de semana bombardeiam-nos com reuniões, com encontros, com isto. E, cuidado, as crianças, os jovens, as famílias precisam de tempo para eles. O Padre Avelino, jornalista, professor, sacerdote, motoqueiro, não é? Motar, queria perguntar-lhe, mas o altar é um sítio onde todos olham para si. Sim. O altar é um palco para a formação cívica, isto é, com tantos temas que temos hoje em dia, os direitos humanos, os animais, as mudanças climáticas, a biotecnologia, a inteligência artificial, todos esses temas são argumentos para a formação cívica e no final perguntar-lhe, a Igreja devia de ter um papel mais interventivo do ponto de vista político? Olha, a Igreja tem que ter uma intervenção maior a nível social e político. E, portanto, quando nós não entramos na política, às vezes querem-nos calar até os padres, meter-nos em política. Mas, sobretudo os cristãos, não se devem aliar da política. Porque se alheiam, nós somos em Portugal 91% cristãos, já não digo católicos, cristãos. 91%, 92%. Somos sistematicamente governados por agnósticos, ou por maçónicos, tudo assim. Porque os cristãos têm medo. E têm medo de darem a cara, ou têm medo, muitas vezes, de votar neles. Portanto, a Igreja os cristãos devem dar a cara na política, sem vergonha, sem medo. Agora, quanto à ação do altar, o momento melhor, mais bonito da minha semana, e que sempre estou à espera que chegue esse momento, é às 10h30 da manhã do domingo, a missa. Porque tenho ali uma assembleia enorme, a cantar e a rezar. É aí que eu me sinto padre. É aí que me sinto próximo de Deus e a presença de Deus ali. E por isso, eu muitas vezes também desta maluqueira minha, eu ia dizer há bocadinho, por exemplo, do Compasso Pascal. Compasso Pascal, sou um padre até hoje e me deu os parabéns. Os outros padres mordem a língua. Mas os seus paroquianos, certamente que sim. Eu vou só fazer aqui despedir-me de quem nos está a ver. Nós vamos continuar a conversar, mas despedir-me de quem nos está a ver, agradecer
oportunidade de estar com o Padre Avelino, porque é mesmo uma honra estar consigo, Sr. Padre. Muito obrigado. Se fosse a contar histórias, estamos aqui até para a semana. Vamos ter mais. E não se esquecer que na próxima semana temos um novo programa, uma nova alma que vem ter connosco e por isso não perca. Mas, entretanto, vamos continuar. Eu queria perguntar-lhe se deveria ter nascido com algum dom, com alguma habilidade que não nasceu e que hoje lhe davam mesmo muito jeito. Olha, eu acho que todos nós nascemos com dons. Às vezes não os descobrimos. Eu, por exemplo, repara, na catequese e mesmo na vida militar, na paróquia, fui dado sempre a fazer magias. A magia até chegar ao hipnotismo. Mas, por exemplo, ainda agora, no princípio do ano, fui às escolas e durante 1 hora, em cada turma, eu não falei nem de Deus, nem da igreja, nem de catequese, nem nada. Fiz magia. 1 hora em cada coisa. Dei-lhe uma carta para levarem aos pais e a convidá-los ao mesmo tempo que havia um espetáculo de magia no sábado seguinte. De 24 numa turma, foram 23. Foram todos, quase. Porquê? Eu acho que a vida é uma magia. E a magia de Deus, que devemos, digamos, procurar. E às vezes acho que parece que o nosso Deus é um bocadinho o Deus que nos falava o José Saramago, um Deus tirano, um Deus castigador, um Deus do pecado, um Deus do inferno. Eu vivi traumatizado desde pequenino com isto. Eu dizia assim, para aqui vais para o inferno, para ali Deus castiga-te, para ali é pecado, onde é que eu vou de virar? E vivi traumatizado desde pequenino com o inferno, com o pecado, com o castigo de Deus. É pá, só quando no fim da teologia saí, escrevi um poema, diz, já não me importa o seu, que eu não quero o inferno, porque para o inferno já basta a angústia que me arrasta, que não me deixa ser eu.